Dando continuidade à nossa reflexão diária, temos aqui o título 4 da Educação, a Organização da Educação Nacional. Artigo 8º. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios em regime de colaboração vão organizar a educação nacional. Parágrafo 1º. Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e exercendo a função. Na Constituição Federal, a União faz a função redistributiva e supletiva. Na LDB, artigo 8º, que é esse daqui, o legislador colocou que função normativa, redistributiva e supletiva. Então, é bastante cobrado em concursos, geralmente cai lá a comanda. Qual a função exercida pela União, de acordo com o artigo? E aí ele coloca o 211, redistributiva e supletiva, 211 da Constituição, artigo 8º da LDB, normativa, redistributiva e supletiva. Então, ele mistura essas opções e te pergunta qual a função da União de acordo com um desses dois artigos. Então, é importante saber que na Constituição é redistributiva e supletiva e na LDB é normativa, redistributiva e supletiva. Então, por exemplo, o governo normatiza a União, cria as leis. Redistributiva, ela pega impostos como o IPVA, por exemplo, e redistribui. Supletiva, algum estado que não consegue se manter, se sustentar, a União, além de fazer a redistribuição proporcional, ela faz a supletiva, que é de manter e atuar na onde o estado não consegue. E aí eu coloquei aqui tanto da União quanto dos estados, Distrito Federal e municípios, que é muito parecido, alguns incisos. Então, primeiro, elaborar o plano. A União elabora o Plano Nacional de Educação, os estados elaboram o plano estadual, os municípios o plano municipal. 2. Organizar os órgãos. Então, a União tem o MEC, o Conselho Nacional de Educação, o Fórum Nacional de Educação, Comissão de Educação da Câmara, do Senado. Os estados têm o quê? As secretarias estaduais de educação, os municípios, as secretarias municipais de educação. E aí tem também os conselhos, estadual, municipal, cada um na sua esfera de competência. A União presta assistência técnica aos estados, os estados aos municípios e assim por diante. Elaborar currículos mínimos. Então, a União elaborou a Base Nacional Comum Curricular, que é um currículo nacional mínimo, e aí tem a parte diversificada a ser complementada pelos estados, então, por exemplo, as escolas estaduais, pelos municípios, as municipais. Então, cada um na sua esfera elabora o seu currículo mínimo. Fazer pesquisas, aqui tem o inciso 4º e depois o 4º A, porque foi um complemento nesse artigo. Fazer estudos e pesquisas com relação à pessoa com deficiência e prover meios e condições de inserir e atender essas pessoas na rede educacional. Então, a União, o município faz a pesquisa, o Estado faz e a União faz de todos para ver o que é necessário e como pode ser feito para atender a pessoa com deficiência. 5º, coletar, analisar e disseminar informações. Então, o município analisa, coleta da escola dele, o Estado coleta da dele, a União da dele, e esses dados são analisados e disseminados para órgãos, autoridades e para a sociedade, para as políticas públicas. Assegurar a avaliação de rendimento e melhorias. Então, por exemplo, o município avalia seus alunos, os estados avaliam os seus, a União avalia os seus e propõe melhorias e busca soluções para ter um melhor rendimento dos estudantes. 7º, baixar normas gerais. Então, o governo federal cria diretriz curricular nacional, o Estado cria diretriz curricular estadual, o município cria diretriz curricular municipal e assim por diante. Autorizar, supervisionar. O governo federal autoriza as universidades federais, as de âmbito nacional. O Estado, as estaduais, o município, as escolas municipais. Observância aqui que pode ser bastante explorada em concurso é que
faculdade municipal, universidade municipal, não é fiscalizada pelo Conselho Municipal da cidade, e sim pelo Estado. Então, se for federal, é pelo MEC. Se for municipal, é pelo Estado. Transporte escolar, então, os municípios e os estados assumem o transporte escolar dos alunos da zona rural. Tem o programa Caminhos na Escola, o governo federal repassa verbas para aquisição desses ônibus, e aí é feito esse atendimento. E eles podem compor e integrar. Então, por exemplo, o município pode integrar com o estado com a União e vice-versa para atender. Por exemplo, uma cidadezinha bem pequenininha, tem um único colégio estadual. O prefeito vai e fala assim, não, eu vou integrar com o Estado e repassar todas as minhas verbas da educação para o Estado, e o Estado fica responsável pela educação no município, porque já tem um colégio estadual. Ou ao contrário, o município tem um colégio municipal grande, o Estado fala, não, então eu vou te repassar as minhas verbas e você atende os meus alunos. Então, em linhas gerais, da organização da educação nacional funciona dessa forma. Não cabe aqui mais nenhuma observação, eu acho que é isso.